Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Vou repetir. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, estamos aqui de volta com essa série abençoada, a série de mensagens tratando acerca do Espírito Santo e das suas manifestações ao longo da história da Bíblia. Bem, mas antes de darmos continuidade a essa série, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje. E é claro, deixe o seu like e fale nos comentários da onde você está ouvindo a nossa mensagem, tá bom? Vamos à mensagem de hoje? Não se esqueça, é claro, de preparar o copo com água, porque dentro de alguns instantes nós estaremos orando em favor da sua vida e também da sua família. Bem, no livro de Gênesis, no início, no princípio da Bíblia, diz aqui no capítulo 1, a criação dos céus, da terra e de tudo o que neles há. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vou repetir: e o Espírito de Deus pairava sobre a face, por sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação que havia debaixo das águas. E assim chamou Deus o firmamento céus, e houve manhã do segundo dia. E daí por diante Deus deu início à criação, ao processo de criação. Bem, o que eu gostaria de comentar nesse momento é a importância do Espírito Santo no processo da criação. Sem ele, sem o Espírito Santo, seria praticamente impossível que Deus desse sequência ao processo da criação, uma vez que Deus dava a ordem e o Espírito dele, o Espírito Santo, executava. Exatamente. O Espírito Santo, ele pode-se dizer que ele era a expressão do próprio Deus. Tanto é que quando Deus criou o ser humano, isso também está escrito no livro de Gênesis, quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Gênesis capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o fôlego da vida, o fôlego de Deus, é o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele foi aquele que executou a ordem ou as ordens do Criador para que toda a terra fosse feita. Céus, terra, mares, animais, estrelas, lua, sol, o ser humano, enfim, tudo que existe foi obra de Deus através do seu Santo Espírito. Isso nos leva a compreender e a entender que sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo sobre a terra, sem a ação do Espírito Santo sobre a vida dos homens, seria praticamente incompleta
incompleta a obra de Deus sobre tudo que nós conhecemos. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Tudo, tudo. Quantas vezes o Espírito Santo, ele tem tocado em você através de uma oração? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes o Espírito Santo, isso mesmo, ele tem tentado tocar em você através de uma oração? Quantas vezes o Espírito Santo tem tentado tocar em você através de uma mensagem, de uma palavra que você ouve, ou através do YouTube, ou através de uma mensagem no rádio, ou na TV, ou na própria igreja? Quantas vezes o Espírito Santo tem procurado dar sinais da sua manifestação através de obras, de milagres, de sinais, de prodígios? Quantas vezes o Espírito Santo tem procurado através do livramento, por exemplo? Talvez você já foi alguém que Deus deu livramento, e esse livramento, livramento de morte, livramento de coisas ruins que eram para acontecer, mas não aconteceram, foram obras do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, ele promoveu aquele livramento na sua vida. E aí eu pergunto para você, o que foi que vocês fizeram diante de uma manifestação do Espírito Santo? De uma palavra que ele usou alguém, ou de repente está me usando agora para te falar. O que você fez diante daquela palavra, daquela oração, daquele livramento, daquele milagre? Você quer saber mesmo? Muitas pessoas não têm feito absolutamente nada. Vivem a sua vida sem se dar conta da obra maravilhosa, extraordinária que Deus está tentando fazer na vida dele ou dela através do Espírito dele. Enquanto que outras percebem que Deus quer realmente fazer na vida dela coisas extraordinárias, como ele fez no processo da criação, como ele fez em toda a Bíblia e como ele faz na vida dos homens até hoje. Somente quem é completamente insensível às manifestações do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo, é que não fazem absolutamente nada. Mas aqueles que são sensíveis logo percebem: Deus tem algo especial comigo, Deus tem um chamado para a minha vida, Deus tem uma obra poderosa para realizar através da minha vida. Então, meu querido, minha querida, pense agora em tudo que eu falei. Se o Espírito Santo está falando com você através desta mensagem de hoje, pense bem de que forma você tem conduzido sua vida, de que forma você tem conduzido teus caminhos. Se você realmente tem dado ouvido à voz de Deus, ótimo, maravilha. Continue firme nesse ponto, não desanime, vá em frente, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer na sua vida. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele com certeza não vai cessar enquanto não terminá-la. Agora, se você está rejeitando as manifestações do Espírito Santo, por favor, repense, reavalie, passe a ouvir, a ser sensível a esse chamado de Deus, porque o que Deus quer fazer na sua vida é algo inenarrável. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar? Já preparou o copo com água? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, é momento de oração, é momento de nós nos dedicarmos agora, meu Pai, a falar com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa envolver cada pessoa, meu Pai, que nesta mensagem de hoje se viu envolvido pela Tua presença, envolvido pela manifestação do Senhor. E assim, meu Pai, como o Teu Espírito Santo foi e é até hoje o executor de todas as suas obras na terra, que o Senhor possa, meu Pai, executar algo extraordinário na vida dessa pessoa, trazendo a essa pessoa, meu Pai, respostas que até então ela nunca imaginava que poderia ser possível. Meu Deus, eu entrego a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra essa água, que ao beber dessa água ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até amanhã, no nome de Jesus.